Hoje eu quero fazer umas perguntinhas para você como dono de negócio, como empresário, como dono de restaurante, de qualquer operação. Como que funciona o seu sistema de aprovação de gastos? Fala galerinha, membros dessa comunidade maravilhosa, você sabe que a gente está sempre presente, você vê que cada vez mais intenso a gente está nesse canal, está compartilhando informações importantes e conhecimentos importantes para você. Então, me ajuda a te ajudar, tá? Se inscreve no nosso canal antes da gente começar a conversar, antes de qualquer coisa. Hoje eu quero fazer umas perguntinhas para você como dono de negócio, como empresário, como dono de restaurante, de qualquer operação. Como que funciona o seu sistema de aprovação de gastos? Porque se você é como eu, como a maioria das pessoas que eu conheço, às vezes você fica enlouquecido de pensar nisso, só de pensar nisso. A primeira pergunta que eu vou te fazer, quer dizer, a segunda, né? A primeira eu já fiz. A segunda pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: você tem um orçamento do seu negócio estabelecido? Você já pensou que não existe nenhuma empresa média ou grande no mundo que não trabalha com um orçamento? Que não pratica o orçamento, que não é uma das coisas mais importantes do ano daquela empresa, é estabelecer o orçamento? E por que a gente vê inúmeros, né, um monte de pessoas, de pequenos empresários que acham que não é importante você estabelecer um orçamento para o seu negócio? E o que tem a ver estabelecer e praticar um orçamento para o seu negócio, mesmo que ele seja um pequeno negócio, e o sistema de aprovação de gastos do seu negócio, que provavelmente te deixa enlouquecido, como me deixa enlouquecido e como deixa todos enlouquecidos? O que tem a ver uma coisa com a outra? É isso que eu quero conversar com você, porque você não precisa ficar enlouquecido. Primeira coisa, se você estabelece um orçamento, primeira coisa, tem 3 tipos de gastos que você tem no seu estabelecimento, tá? A primeira coisa é insumos. Então, insumos, você estabeleceu lá no orçamento, por isso que eu falo sempre de orçamento, eu vou sempre me referir ao orçamento, tá? Você fez um orçamento, você pegou a sua DRE do ano anterior, estimou mais ou menos o que vai, junto com a sua galera, o que vai acontecer no ano seguinte. Quando chegou lá em dezembro, você fez o seu orçamento. Eu estou partindo deste pressuposto. E lá no orçamento, você disse que as suas compras de insumos, né, elas representariam todos os meses, sei lá, um número que você botou lá no seu orçamento, 30%, sei lá, de CMV, 35%, 25%, o CMV, que é o CMV do seu negócio, você sabe melhor do que eu qual é esse percentual, você estabeleceu lá. Então, esse primeiro grupo de insumos, você não tem que se estressar tanto. Por quê? Porque é uma tabela muito ridiculamente simples. Tudo que são 2 colunas, tá? Tudo que você vai comprando que se refere a insumos, você pede para alguém fazer isso para você, se você não tiver tempo de fazer, mas é uma tabelinha ridiculamente simples. Numa coluna tem os 30 dias do mês lá, e no dia 1 você comprou tanto de insumo, no dia 2, e na coluna 2 tem as suas vendas do dia, venda do dia 1, venda do dia 2, uma do lado da outra, né? E aí você tem o percentual do dia e o percentual acumulado. Cara, não existe tabela mais simples, não vou nem desenhar ela aqui para você, porque é a coisa mais ridícula desse mundo. Todos os dias, né? Quanto comprou, quanto vendeu, o percentual daquele dia das compras e o percentual que vai acumulando, né, no acumulado do total ao longo daquele mês. E, cara, você percebeu como é fácil? E como você não precisa se estressar com esse assunto? Se naquele dia, por exemplo, dia 15 do mês, né, aquele dia você comprou, sei lá, nossa, esse dia eu comprei muita coisa, porque eu tenho que estocar, é o dia de compras, é o dia da semana de compras, sei lá, então aquilo foi, sei lá, naquele dia foi 150%, digamos, as suas compras versus as suas vendas. Você comprou muito mais do que você vendeu naquele dia. Mas beleza, no acumulado do mês, você vai ver que está lá 32%. E o seu alvo no orçamento, você tinha estabelecido no seu orçamento, você tinha estabelecido que seria 30%. Então, você sabe que naquele mês você está escapando 2%, vai? Não é motivo para chorar, para desesperar. Mas você tem que saber quando sim é motivo para chorar e para se desesperar, né? Se chegou no dia 15 e aquele acumulado que você está vendo lá, está acompanhando todos os dias, está dando 38% e o seu orçamento é 30%, você fala, cara,
eu tô fodido esse mês, porque, pô, meu orçamento é 32, são 8%. 8% das suas vendas significa que se você está vendendo 100 mil reais, por exemplo, no mês, significa que você está fora, né? Você está perdendo, você está tirando do seu bolso 8 mil reais, que é 8%. É motivo para ficar desesperado, sim. Só que às vezes acontece pior, às vezes acontece você estar no acumulado de 45% e seu orçamento era 30%. Então você percebeu que aí a diferença vai ser 15 mil, não vai ser 8 mil. E aí sim, você está a ponto de se matar, e com razão, né? Por quê? Porque você está completamente fora do seu orçamento. Então você está percebendo como é importante vocês, primeiro, trabalhar com o orçamento e acompanhar mês a mês esse orçamento, e como é importante essa despesa de insumo, você não ficar desesperado no dia a dia, mas sim você acompanhar o acumulado, né, do mês, para você ir acompanhando esse número e saber se você vai precisar ficar desesperado ou não, tá? Então essa é a primeira coisa, é o primeiro grupo de compras, é o primeiro grupo de despesas que você tem que fazer, são os insumos. O segundo grupo são as despesas fixas, presta bem atenção nisso, que estão previstas no orçamento. De novo, tá? Por que o orçamento é importante? Porque se a despesa fixa, né? Fixa é aquela que não varia conforme as vendas. Lembra de, não vou nem te falar isso porque você já sabe, tá? São despesas fixas, né? Se ela não varia conforme as vendas e se ela está prevista no orçamento, você não tem que estressar, você tem que pagar, você tem que se conformar em pagar, né? Ou você decide cortar, se mudou alguma coisa no cenário, no horizonte, deu uma pandemia, primeira coisa que você tem que olhar é a sua despesa fixa e ver o que eu vou cortar de despesa fixa. Mas vamos supor que você esteja num voo normal, de cruzeiro, naquele dia a dia, como a gente vivenciava há um tempo atrás, aquela despesa fixa é despesa fixa. Você já combinou com a sua galera, com você mesmo, quando você fez o orçamento, que você ia incorrer nessas despesas. Então no momento de pagar, não adianta você falar, eu não aguento mais pagar a conta, todo dia você me traz essa porra dessa despesa para eu pagar, todo mês é a mesma coisa. Cara, você já combinou que ia pagar, você sabe o que era despesa fixa, você já estava no seu orçamento. Então para que você vai se estressar? Você não tem que se estressar, você tem que ou decidir cortar ou decidir pagar. É tão simples quanto isso, mas você não pode se estressar com isso. Isso é uma decisão que você tem que tomar na hora que você montou o seu orçamento. Por isso que é importante você ser muito diligente na hora de fazer o seu orçamento, porque é aí que você tem que tomar a decisão sobre o seu negócio. É nesse momento, é lá atrás, no último mês do ano, tá? E não agora. Agora você só pode falar o seguinte, bom, beleza, ferrou a situação da economia, temos que cortar. Beleza, é uma decisão. Então a decisão é ou pagar ou cortar, nesse segundo grupo de despesa. Vamos para o terceiro grupo de despesa, que são as despesas que não estão previstas no orçamento. Essas são nojentas. Essas realmente te estressam e me estressam também, porque elas não estão previstas no orçamento, mas ela aparece. Essas você sabe que o seu resultado vai ser reduzido imediatamente, porque elas não estão previstas no seu orçamento e elas do nada apareceram, estourou um cano, deu uma manutenção que não estava previsto, teve que fazer uma coisa lá, teve que fazer uma compra que estragou uma fatiadora de frios e sem aquela fatiadora a sua lanchonete não consegue funcionar e você teve que repor aquele negócio. Cara, é uma despesa extraordinária que sim gera estresse na gente e que vai reduzir o seu resultado. Aí você tem que decidir. Nesse caso, a dica que eu dou para você não se estressar tanto, porque nós estamos falando aqui de um pouco sobre estresse, né? Essa conversa que a gente está tendo, é o seguinte: aprova essas despesas, esse tipo de despesas, essa do terceiro grupo, uma vez por semana. Porque se você aprovar isso uma vez por semana, o que acontece? Muitas vezes as pessoas vêm sempre desesperadas, eu preciso disso para ontem, cara, eu não consigo trabalhar sem isso. Se você educa as pessoas que trabalham com você a que você só aprova esse tipo de despesa uma vez por semana, às vezes, nem sempre acontece, da pessoa achar que, olha, não é tão urgente aquilo, sabia? Olha, dá para conviver sem esse negócio. Olha, encontrei um fornecedor mais barato daquele negócio. Lembra que eu te falei anteontem daquela despesa que a gente tinha que incorrer? Cara, fiz um segundo orçamento. Cara, tem uma cotação mais barata, não precisa mais fazer isso, arrumei uma outra solução. Acontece isso muitas vezes. Se você tem um hábito
de só aprovar esse tipo de despesa uma vez por semana, a galera se acostuma, então eles sabem que eles podem falar com você no dia que quiser, mas que você só vai aprovar na semana que vem, tá? E a galera fica mais criativa. Você já fala, tá bom, semana que vem você precisa disso? Beleza, então semana que vem eu vou colocar aqui na minha listinha da aprovação, você senta comigo e a gente aprova. Mas enquanto isso, vai pensando se isso é realmente necessário, vai pensando se não tem outra alternativa, vai ver se não tem um fornecedor mais barato desse negócio. Então é um sisteminha que você cria para dificultar um pouco o acesso da galera ao seu cofre, ao seu bolso, tá? Vai por mim que essas 3 dicas de aprovação de gastos no seu negócio, essas 3 maneiras de aprovação de gastos no seu negócio, elas são fundamentais para reduzir o estresse que você tem, que todos nós temos, quando a gente tem que aprovar esses malditos gastos no nosso negócio.